Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vai a vida de vocês? Estão curtindo? Então, bora para mais uma aula aqui sobre um livro muito interessante, que é A Sutil Arte de Ligar o... Você já sabe, de Marcos Manson, né? Em que ele fala basicamente que a cultura de hoje, ela é muito superficial, em que você fica valorizando mais ser mais feliz, ser mais saudável, ser mais inteligente, ser o melhor. E todas essas metas são meio que difíceis de serem atingidas o tempo todo, né? Em que você tem que buscar ser mais inteligente, ler livros, tem que ir à academia, tem que trabalhar, estudar. Enfim, tudo isso a cultura hoje move isso, né? Para você ser cada vez melhor, né? E a felicidade, que parece ser uma coisa fácil de atingir, parece que o tempo todo a felicidade tá se afastando. Cada vez que você sobe, a felicidade está se afastando, entendeu? Então, basicamente é isso. O livro, se você fazer um resumo simples. E programas de TV, todo mundo fala que a felicidade ainda não foi atingida. Compre mais, tenha mais, seja mais, treine mais, seja mais. Então, tudo isso você vê que na televisão, na cultura, na mídia, tudo isso é propagado para que você consuma mais, você tenha um lifestyle muito da hora, que você seja um cara muito foda e você possa desenvolver as sua vida, entendeu? Você mostrar que você é da hora, você é um cara show de bola, entendeu? Então, com as redes sociais, as pessoas ficam vendo os momentos mais felizes, sendo que, na verdade, a vida é meio que medíocre, entendeu? Na maior parte das vezes, nossa vida não é tão legal assim, não é algo muito bacana, né? E esse livro fala que a crise não é material, é espiritual, é existencial mesmo, entendeu? E legal essa palavra, né? É uma arte sutil. Então você tem que escolher o que é importante e o que não é com base nos seus valores pessoais, né? Então a vida em si já é uma forma de sofrimento. Aí você vai escolher suas batalhas. Você vai, por exemplo, vai querer malhar ou você vai querer ficar comendo o salgadinho que você come durante o filme. Você vai querer malhar ou você vai querer postergar para deixar para amanhã. Você quer comer bem, mas você vai querer comer a batata frita que você sempre gosta no final de semana. Então, basicamente é isso que a vida mostra para na visão dele, a vida é assim, que a vida é uma escolha de sofrimento. Você escolhe a batalha que você quer. E a felicidade não é uma equação que possa ser solucionada. Então você não é uma equação, se eu fizer tal coisa eu vou ser feliz, tal coisa eu vou ser feliz. Não, felicidade eu diria que para mim seria o conjunto das coisas simples, que é estar com a família, conversar com os amigos, buscar ler, tantas coisas simples, ler livros, buscar entender, conversar com outras pessoas. É isso que para mim a felicidade é. E para o autor também é. E eu acredito que você possa divergir um pouco comigo, mas não tem problema. Coloca até nos comentários aí sobre o que você acha com felicidade. Então, sofremos pelo simples fato que sofrer é biologicamente útil. Por exemplo, quando você está de frente para um leão, você está de fato enfrentando sua vida, né? Claro. E ou você vai enfrentar ou você vai fugir. E as duas coisas você vai sofrer. Você vai ficar com ansiedade, vai ficar com medo, ou vai ter coragem para enfrentar o leão, entendeu? E o livro fala um personagem bacana, que é o panda da ilusão, da desilusão, que diz que não existe uma vida sem problemas, em que você tem que escolher os seus problemas. Quando você escolhe seus problemas, você vai estar mais preparado para resolvê-los, entendeu? Então, muitas pessoas querem também a recompensa sem sofrimento, querem ter o corpo definido sem sofrimento, não querem ir para academia, querem ter o dinheiro, só que não querem sofrer não querem trabalhar para se esforçar, querem ter o parceiro sexual, mas não querem ter envolvimento. Então, tudo isso é meio que contraditório, né? Não tem como você escolher a recompensa e não ter sofrimento, entendeu? Tudo na vida tem consequências. Nossa, ó, fase do John Wick. Consequências. Se quem já assistiu o John Wick 3, pô, vai lá assistir. E o livro fala também que qual dor você prefere tolerar. Então, basicamente, quais batalhas você está querendo seguir. Então, é, muitas vezes a gente age como, por exemplo, o personagem do livro, que é o Jimmy, que é uma pessoa arrogante.
eu sei tudo, vou resolver aqui minha vida, enganando pessoas, eu sou cara bom, quem não me entende é porque tem inveja de mim, se sente muito acima do meu nível, entendeu? Então, eu vou seguir a minha vida vivendo com as coisas dos meus pais, entendeu? Então, muitas vezes, não é esse o caminho, não é esse o caminho. E hoje em dia os professores e educadores notam uma falta de resiliência emocional dos alunos, né, em que os excessos de demandas egoístas nos jovens de hoje. Hoje os jovens ficam muito mais egoístas, ficam muito mais preocupados com os problemas emocionais e é muito difícil também ser um especialista de verdade, em alguma atividade, né. Hoje em dia é muito difícil você ser um especialista em tal área, ser um especialista em tal área, é muito complicado. Por exemplo, ser médico, você precisa ser especialista, você precisa fazer uma faculdade, e é muito cansativo. Para você ser engenheiro, de mecânico, você precisa se esforçar muito, entendeu? Então, é um sacrifício. Ser o melhor em uma determinada área é um sacrifício. Você abre mão de várias outras áreas e você escolhe conforme que você goste, entendeu? Então, esse livro também fala que ser comum se tornou um novo padrão de fracasso, sendo que, na verdade, mediocridade está em todo lugar e muitas vezes não é um problema a mediocridade em si, mas como você lida, né, com o negócio, com ela. Então, esse livro fala também de algumas verdades duras. A maior parte da vida é tediosa e irrelevante, mas está tudo bem. Não tem problema você achar que a vida precisa ser boa o tempo todo, precisa gostar o tempo todo, tem que ficar positivo o tempo todo. Não, esse livro fala que algumas vezes tá tudo bem não estar ok, entendeu? Então, o sofrimento com significado, ele também fala que teve um Onoda, que é um soldado japonês que viveu no Império Japonês, em que ele acreditava na lealdade, acreditava no Império, acreditava em honra, sacrifício. E aí, quando ele, depois de 30 anos, ele volta a ver seu Japão mais consumista, com valores mais superficiais, e ele se arrepende, né? E ele acaba indo para o Brasil e acaba morrendo lá, entendeu? Então, o sofrimento com significado faz com que seja mais tolerável, faz com que a pessoa consiga suportá-lo, né? E outra coisa que eu gostaria de falar é sobre as camadas de autoconsciência que o livro fala, que é muito interessante, que é a compreensão das nossas próprias, próprias emoções, né? Perguntar o porquê de certos sentimentos e por que considerar isso um sucesso ou fracasso, né? Então, considerar nossas próprias emoções é considerar que os nossos sentimentos, nossas emoções, estão sendo moldadas de forma natural, de forma saudável. Ver que, por exemplo, os pensamentos que você está tendo não são intrusivos ou não, né? Perguntar o porquê de certos sentimentos, por que esse pensamento de, sei lá, eu estou pensando no meu cachorro, e eu tenho que entender, pô, por que eu tô pensando num cachorro? Pô, eu sonhei com um cachorro. Então essa é uma parte muito difícil, que às vezes você tem que ir para um especialista, para um psicólogo, né, para interpretar algumas coisas que você está sonhando, que você está pensando. E além disso, você tem que considerar se isso está sendo produtivo, se está sendo sucesso, fracasso, essa terapia, entendeu? Então, esse livro fala sobre isso. E ele também cita alguns valores que não são bons, né? Que é o prazer, sucesso material e estar sempre certo e o otimismo implacável. Esses 4 valores não são muito bem vistos no autor, né? E os bons valores são honestidade, aprimoramento, altruísmo, humildade, criatividade. Então, todos esses valores são bons, né? E que a busca pelo prazer não é boa, obviamente, porque você, tendo prazer, você vê que o prazer fútil. Por exemplo, você pergunte ao adúltero que ele está feliz pelo fato de estar separado dos seus filhos, entendeu? É um trecho que fala. Sucesso material. Para que você vai ter tanto dinheiro se você um dia vai morrer, por exemplo? Para que ter tanto dinheiro assim? E estar sempre certo também é uma outra atitude errada, que mostra você arrogante, você mostra que está sendo inflexível com as pessoas. E otimismo implacável, porque nem sempre as coisas vão acontecer do jeito certo. Por exemplo, você
vai ficar feliz porque o seu filho morreu? Não. Não, você tem que ir lá no velório dele, prestar condolência, pô, ir pro luto, entendeu? Então, muitas vezes, esse otimismo implacável não é muito bem, não são bem valor, muito bem vistos, entendeu? E, e como eu já falei, o Onoda, ele era um soldado do Império Japonês que ele ficou 30 anos, cerca de 30 anos nas florestas do Japão, tentando, seguindo o propósito, né, de jamais se render ao Império. E ele seguiu ao pé da letra mesmo. E também ele fala também sobre o Dave Mustaine, que é um músico que foi da Metallica, da banda Metallica, para Megadeth, em que ele saiu e ele conseguiu ter sucesso, conseguiu vender vários discos de músicas e de fato ele conseguiu ter sucesso, muito sucesso na vida dele. E ele se arrependeu de ter saído da Metallica, porque para ele queria estar na Metallica. E toda vez que ele conversava ali na reportagem, ele ficava dizendo, pô, eu queria estar na Metallica, não sei o quê. Então, o padrão de valor, o que ele colocava era muito acima do que ele poderia. Ele chegou num patamar muito alto. Mas quando ele viu a Metallica, como se ele visse um valor muito acima, entendeu? Então, muitas vezes a gente tem que utilizar valores atingíveis, entendeu? E, por exemplo, você vai estar sempre fazendo escolhas também, né? Mesmo diante de vários problemas, tudo bem você não controlar controlar tudo que acontece, mas somos responsáveis por como realizamos, né? Como, por exemplo, você está fazendo uma prova, né? Nós não controlamos como a prova vai ser feita, mas nós controlamos como vamos fazer a prova. Nós podemos controlar, por exemplo, nossas emoções para o dia seguinte. Podemos? Podemos. Então, ter emoções, vamos preparar psicologicamente para a prova, entendeu? Eu já não vou ficar tão nervoso, vou acalmar, vou estudar aqui a prova. E de fato a gente pode controlar algumas coisas, né? A gente tenta se precaver aos imprevistos, aos problemas que a gente tem, né? E o fracasso no livro é essencial para o aprendizado. Muitas vezes a gente fica observando os casos de sucesso, observando os que ele fez de certo, sendo que a gente não analisa também o que ele fez de errado, né? Então, evitar o fracasso é evitar o crescimento. E também dizer não é necessário para manter vários valores sólidos e relações saudáveis. Porque se você dizer sim para tudo, você simplesmente não vai ter tempo para si mesmo, vai ficar, ah, não, tem um evento aqui, eu vou nesse, vou agradar não encontro ali, então, isso que eu quero dizer. E outra coisa que eu gostaria de terminar é que a morte dá sentido à vida, em que tá tudo bem ter a finitude da vida, porque a finitude da vida dá um propósito, né? Sempre pensar na finitude ajuda a focar no que importa, no que realmente importa. Muito obrigado, pessoal, pela companhia, pela atenção e até a próxima.